Bom, dando continuidade ao nosso tópico de fósforo, nós vamos abordar a questão dos materiais, que são fontes ou os adubos fosfatados, se preferirem assim chamar, e vamos também falar sobre a questão dos extratores utilizados no Brasil, atualmente, para fazer análise de solo. Como fonte de adubo simples, pode-se contar principalmente com o superfosfato, ou desculpe, o fosfato, superfosfato simples, que é o fosfato comum, com 20% de P2O5, o superfosfato triplo, com 46% de P2O5, o fosfato diamônio, ou DAP, que tem 46% de P2O5, mais 18% de nitrogênio, e o fosfato monoamônio, ou MAP, conhecido mais popularmente, que tem de 48% a 52% de P2O5 e de 11% a 13% de nitrogênio. Normalmente, a principal utilização e aplicação de fosfatos é feito na forma de NPK. NPK que é uma combinação, muitas vezes, na grande maioria das vezes, que é uma mistura de cloreto de potássio, que vai servir como fonte de potássio. Nesse caso aqui, tem uma etiqueta que tem 25% de K2O. E a gente tem aqui a porcentagem de P2O5. Nesse caso, é um adubo que tem 20% de P2O5 e a representação que conta na base do superfosfato, desculpe, do NPK, é aquele extraído com citrato neutro de amônio. Pode-se ver outras etiquetas, por exemplo, aqui é 22% de P2O5 e 20% de K2O, e assim vai. É importante ressaltar que esse P2O5 não representa a forma que o fósforo está nesse adubo. P2O5 é apenas uma representação química consagrada pelo uso. E aí constata-se o teor de fósforo em análise, e esse teor de fósforo é convertido matematicamente em P2O5, como nós já tivemos oportunidade e podemos fazer o retorno dos teores de P2O5 em P dessa porcentagem. Teremos uma aula especificamente sobre isso. Mas ainda continuando, vocês poderão ver que em uma etiqueta de um adubo NPK aqui, de um formulado NPK, neste caso tem 7% de nitrogênio, 18% de P2O5 solúvel em citrato neutro de amônio, mais água, que não é 18% de P e que não está nessa forma. O fósforo está na forma de fosfato aqui, hipofosfato, e tem 22% de K2O. Então, esse NPK é um 71822. Ainda temos a dizer, aqui a gente está representando, no caso de uso de fosfatos naturais diretos, como fosfato flórida, fosforita de Olinda e apatita de Araxá, um hiperfosfato aqui, e o irim, que é o termo fosfato, conforme a gente comentou anteriormente. Vocês podem observar que a porcentagem ou a solubilidade ou a velocidade em que o fósforo ficará disponível após a aplicação no solo, ela varia conforme as fontes. Então, esse apatita de Araxá tem uma solubilidade muito mais baixa, por exemplo, que comparado com esse fosfato natural da Flórida. Provavelmente esse também deve ser oriundo de rocha ígnea, mas que devido às suas características tem uma solubilidade maior. Já o iurim, devido ao tratamento térmico, apresenta uma solubilidade bastante elevada, o que é importante, porque muitas vezes, se um fosfato natural desse tipo aqui, for aplicado exclusivamente sem o acompanhamento de uma fonte mais solúvel, um fosfato acidulado, por exemplo, e que a cultura a ser explorada seja uma cultura de curto prazo, grãos, muitas vezes não haverá tempo suficiente para que o fósforo seja disponibilizado a partir dessa fonte. Aqui novamente mostrando algumas eficiências agronômicas, né?
ou seja, o quanto realmente seria absorvido por uma planta que fosse cultivada dos fosfatos naturais, né, um parcialmente solubilizado, o fosfórico aqui, um, um fosfato de ureia, um superfosfato e fosfato de amônio, que no caso, superfosfato triplo, superfosfato simples, MAP e DAP, e o termo fosfato magnesiano mostrando realmente que efetivamente o tratamento térmico tem sua atuação. Outra coisa importante é saber qual que é a nossa dependência de matérias-primas básicas intermediárias de fertilizantes, isso ano de 2007, mas enfim, aqui é percentuais de dependência externa, né, de coisa. Do potássio, nós temos, o adubo que nós temos maior dependência é potássio, 89%, quase 90%, acredito que agora já está mais de 90%, enxofre 82%, NPK 60%, rocha fosfática, a gente tem uma boa reserva ainda, Minas principalmente, 22%, ácido fosfórico para fazer os tratamentos para obtenção de superfosfato triplo, nós temos 12,6%, amônia anidra, temos dependência externa de 63%, e a ureia ainda de 66% naquela época. Acredito que tenha aumentado, inclusive, da ureia. Oferta doméstica externa, dependência é o que está em azul, né? Então vocês podem ver aqui com maior clareza, em 1.000 toneladas, isso daqui, né? Está em 1.000 toneladas, o quanto que a gente tem de dependência, e essa dependência aqui do ácido fosfórico é muito grande, da rocha fosfática aqui também, ou melhor, a oferta aqui, desculpe, é elevada, interna, já para o caso da amônia anidra e para o caso da ureia, nossa oferta interna é baixa e do potássio mais baixa ainda. É um nutriente que podemos fazer um manejo muito melhor e continuar atingindo produtividades, reduzindo essa entrada aqui de fosfatos, desculpem, de adubos potassados. No Brasil, a gente tem basicamente 2 métodos de extração de fósforo no caso de análise de solos. Um é o MELIS, que é o que tem sido usado desde a década de 60, 70, e o outro é a resina trocadora de íons. O MELIS, basicamente, é um extrator, uma mistura de ácido diluído, uma mistura de ácido sulfúrico e ácido clorídrico, proveniente da Carolina do Norte, essa metodologia, o MELIS-1, e está no uso no Brasil desde 1965. Esse extrator é um extrator que é direcionado para a extração de fósforo em solos ácidos. Contudo, devido à aplicação de calagem, em solos que receberam calagem, solos que receberam fosfato natural, a efetividade e a eficiência desse extrator pode ser reduzida. Aí, devido a pesquisas, passou a utilizar-se como extrator a resina de troca de ânions. O que é essa resina? Trata-se de um material sintético com estrutura tridimensional de cadeias orgânicas, contendo agrupamentos funcionais com cargas positivas que absorvem os ânions de fosfato e fosfato. Então, esses ânions são atraídos por essa resina, que são nada mais são do que bolinhas, trocadoras de íons. Essa resina vai sofrer, depois de ficar agitando com o solo em solução, ela vai captar os ânions de fosfato e esses ânions e essas bolinhas depois vão ser lavadas. E aí a gente consegue, na solução que cai depois dessa lavagem, depois de lavadas as bolinhas, a gente consegue constatar o teor de fosfato que tinha nesse solo. Então, as características do método MELIS, que esse é utilizado aqui no sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, uma boa parte do Paraná utiliza esse método. Outras partes, já a parte norte, em solos mais arenosos, já é possível a utilização do método da resina trocadora de íons. A maioria dos laboratórios aqui do sul do país não utilizam a resina trocadora de íons devido a uma dificuldade de manuseio em laboratório. Por ser uma resina que atrai cargas negativas para si, por ser um material que atrai cargas negativas para si, obviamente
ela vai atrair argila também, porque a argila é uma partícula carregada negativamente. Ocorre que, ao atrair essas argilas, e quando os solos possuem alto percentual de argila, como os casos dos solos do sul do Brasil, essas argilas vão impregnar a resina. E no processo posterior, em que é necessário lavar a resina, muitas vezes não consegue se fazer uma adequada limpeza desse material. Então, em solos argilosos, essa resina é complicado. Então, ainda prevalece, desde a década de 60, 70, o uso do extrator Melich-1. É um método muito simples. O extrator é fortemente ácido, extraindo de preferência fósforo ligado a cálcio ou fósforo de adubos recém-aplicados. Não parece seletivo para fósforo lábio. O que significa isso? Significa dizer que a gente não sabe se ele está extraindo todo o fósforo lábio ou apenas o fósforo lábio, e que junto não esteja vindo fosfatos e uns fosfatos que não estariam, na realidade, disponíveis às plantas. Ou teriam outros íons que poderiam estar disponíveis às plantas, e esse extrator não estaria fazendo a leitura ou a captação desse ânion. Isso, obviamente, faz com que a eficiência do extrator baixe bastante. Ele dissolve pouco fósforo de alguns solos argilosos, então esses solos que estão fortemente ligados aos óxidos fósforo, que estão fortemente ligados a óxidos e hidróxidos de alumínio e ferro, serão pouco dissolvidos por esse extrator. E dissolve muito fósforo em solos com resíduos de fosfato natural. E esse é o grande problema. Caso vocês estejam trabalhando em uma área em que tenha recebido recente aplicação de fosfato natural, o termo fosfato, e lembrem-se que a diferença de um fosfato natural é um fosfato que vem diretamente da rocha, e o que a gente faz na rocha, qual que é o procedimento industrial que a rocha sofre para que o fósforo entre em uma maior disponibilidade? É justamente o ataque ácido, certo? Então, se eu jogo na indústria um ácido sulfúrico primeiro, que daí vem, como nós vimos, a produção do superfosfato simples, e depois, se eu quiser aumentar a concentração de fosfatos nesse adubo simples, eu jogo um ataque de ácido fosfórico. O que ocorre? Esse ataque quebra as ligações de fósforo e cálcio. O que vai ocorrer, então, quando eu faço aplicação de um fosfato natural proveniente de uma rocha que não passou por um ataque ácido, aplico no solo esse material e logo em seguida coleto para fazer análise de solo utilizando a metodologia MESH. Pode ocorrer que nessa coleta venha, ao acaso, uma pequena parte do adubo fosfatado, da rocha que eu apliquei. Quando vem essa pequena parte, e eu, ao fazer o processo de extração no laboratório, são adicionados ácidos clorídricos e ácidos sulfúricos, é óbvio que vai haver uma grande solubilização desse material que não ocorreria na natureza. Por quê? Porque eu estou fazendo o mesmo processo, eu estou fazendo um ataque ácido, que o objetivo é para quebrar ligações de fósforo que estão com outros ligantes no solo, mas que eu acabo pegando indiretamente esse fosfato oriundo de fosfato natural, que pode não estar disponível para as plantas. Então, esse é um grande problema de análise de solos quando fazemos com o método da extração da resina. Desculpe, com o método da extração do fosfato do MESH. Já a resina trocadora de íons, como que se dá a extração da resina trocadora de íons? Então, veja, a gente pega o solo, mistura com água e ali faz uma solução de sol. Isso daí ocorre naturalmente no solo, em condições naturais, né? O que ocorre? O fósforo que está no solo, ao entrar em contato com água, passa a ficar de uma forma lábil disponível na solução do solo. E aí a planta vai absorvendo esse solo que encontra-se na solução, certo? E aí começa a absorver. Ao absorver esse solo que encontra-se na solução,
esse fósforo que encontra-se na solução, provoca um desequilíbrio. Esse desequilíbrio faz com que o fósforo que está no solo ou em algum outro material venha para a solução do solo. Na sequência, a planta absorve mais fósforo. A resina trocadora de íons tenta mimetizar esse mesmo comportamento, ou seja, o fósforo que está na solução do solo vai para faça uma diluição desse solo, uma amostra desse solo, 10 gramas no momento, e com água, e adiciona-se as bolinhas de resina. Essas bolinhas de resina vão fazer justamente o quê? Vão puxar o fósforo que está na solução do solo. A partir do momento que essas resinas puxam esse fósforo que está na solução do solo e retém dentro desse complexo, provoca um desequilíbrio, fazendo com que o fósforo que está no solo passe para a solução. E assim vai consequentemente. Existe um processo de agitação de aproximadamente 10 horas e essa agitação puxa esse fósforo que poderia estar disponível. Aquele fósforo que está fortemente ligado em algum tipo de material simplesmente não vai ficar disponível com esse tipo de ataque. Já quando eu faço um ataque mais forte, que é justamente o ataque com ácido, que é a extração Melish, posso vir a solubilizar fósforo que não estaria disponível. Então, certamente, a resina trocadora de íons é uma metodologia melhor para determinação de fósforo, contudo, essa metodologia não está sendo possível de ser utilizada nos solos mais argilosos, em laboratórios que atendem uma quantidade de solos que são mais argilosos, justamente por causa da questão da impregnação da resina com o material extrator, que é a resina, com as argilas. E aí, se a gente for ver uma comparação de métodos, feito ainda por Silva e Van Rijn em 1999, a gente vai observar que o coeficiente de determinação, que seja o quanto que representa a extração em relação à extração efetiva da planta, a gente vai ver os métodos resina, Olsen, Melish-1 e o Bray-1. Observa-se que a resina, né, para solos ácidos, tem uma eficiência de 84%, 0,84%, enquanto que o Melish tem de 0,56%. Alcalinos e neutros, a eficiência do Melish baixa para muito, porque provavelmente vai estar extraindo coisa que não está disponível, já a resina mantém essa eficiência. E solos não especificados, a resina ainda mantém uma melhor eficiência de determinação quando comparado ao Melish. Aí essa comparação entre o Melish e a resina que nós temos apresenta eficiência bem menor o Melish, né, que o método resina, para avaliar a disponibilidade de P em solos ácidos, com valores de coeficiente de determinação de 56% contra 84% da extração por resina, de acordo com avaliação internacional. É inadequado para o uso de solos alcalinos, ou seja, solos recentemente calcareados. Vocês devem ter um cuidado tremendo ao fazer análise de fósforo. A confiabilidade dessa análise baixa muito, mas enfim, o Melish é inadequado para uso em solos alcalinos, para os quais apresenta baixo grau de correlação com o fósforo absorvido pela planta, de 39% contra 83% pelo método da resina em avaliação mundial. Lembre-se também que, além dessa questão da própria baixa correlação do fósforo devido ao extrator, nós temos o problema da alta variabilidade ou do coeficiente de variação do fósforo no solo. O solo é um nutriente que apresenta um maior coeficiente de variação. Então, muitas vezes, ao levar uma análise de solo, ao se interpretar um resultado de análise de solo, todas essas questões devem ser consideradas. O Melish pode superestimar os teores de fósforo em alguns solos argilosos, com os destaque para as terras roxas, nossos solos aí também do oeste do Paraná. Podem superestimar os resultados de fósforo em solos que receberam incorporação de fosfato natural, conforme eu expliquei a vocês anteriormente. Pode superestimar os resultados de fósforo em solos que receberam aplicação sem incorporação de fosfato natural, como em plantio direto e pastagem. Então, mais problemático ainda é se coloca-se o fosfato natural
não se incorpora, que é o que em maioria dos casos nós fazemos. E aí esse fósforo, obviamente, vai ficar na camada de amostragem, vai ser mais, eu tenho mais possibilidade de, ao coletar a amostra, estar levando partículas não decompostas de um fosfato natural. O MELISH parece muito pouco eficaz para avaliação da disponibilidade de P em solos de várzea para o cultivo de arroz irrigado. O 7 não detecta o aumento da disponibilidade de fósforo no solo promovido pela calagem. O fósforo, a calagem, ao ser feita no solo, vai neutralizar óxidos e hidróxido de alumínio e ferro. Isso faz com que haja uma maior disponibilidade de fósforo. Por isso que a gente sempre recomenda que a calagem deva ser feita antes da aplicação da adubação fosfatada, para neutralizar os alumínios. A gente viu ali que o alumínio é uma grande fonte de retenção desse fósforo e indisponibilização do fósforo para a planta. Contudo, quando eu faço uma calagem e eu deveria ver um aumento do teor desse fósforo em análise de solo provocado pela calagem, muitas vezes o MELISH não é capaz de constatar essa modificação. Pode comprometer o trabalho da agricultura de precisão, cujas técnicas sofisticadas podem ser comprometidas por um método que fornece dados de possível baixa qualidade de avaliação e disponibilidade de P. Nesse caso aqui eu digo a vocês, não é só o fósforo, não é só o MELISH. Nós estamos muitas vezes trabalhando com a ferramenta de agricultura de precisão, que tem base em métodos ultrapassados, e aí a gente tem um grande problema. E o 9 não incorpora o fator capacidade de resultado, necessitando de outra determinação, argila ou fosfato remanescente, para interpretação. Por todas essas razões, a resina apresenta-se com vantagens para o uso em laboratórios de análise de solo, à exceção daquela questão que eu comentei com vocês, que é o quê? Que o fato de ter muita resina no solo faz com que a resina seja impregnada de argila, dificultando a lavagem posterior para fazer a leitura, a solução. O uso do método MELISH-1 na análise de solo, ao invés da resina, pode acarretar prejuízos para os produtores, decorrentes ou do uso excessivo de fósforo quando a disponibilidade de P é subestimada, ou da redução de produtividade quando a disponibilidade de P é superestimada. Então, existem esses problemas, obviamente. Contudo, mesmo com a resina, o método de recomendação de adubação, feito por tabelas, que nós vamos ver futuramente, ou aplicação mesmo de programas, ele é apenas um norteador. A verdadeiro exercício da profissão do engenheiro agrônomo é incorporar esse norteador juntamente com as informações que nós temos de campo. Uma efetiva orientação de adubação e calagem tem que passar pela mão de um agrônomo e a interpretação disso combinado. Não é simplesmente olhar, aplicar a tabela e após a aplicação dessa tabela, ou colocar os resultados de análise de solo em um programa e aí com aqueles resultados sair aplicando sem uma avaliação maior. Se assim fosse, nós estávamos sem emprego. Enfim. Aqui eu estou com um exemplo, falando em recomendação, eu estou com um exemplo da tabela da Comissão de Química de Fertilidade do Solo, Manual de Adubação e Calagem para os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. O do Paraná, como eu falei para vocês, provavelmente vai ser nos apresentado semana que vem. Então, assim, enquanto nós não temos do Paraná, o que mais equivale ao nossos solos realmente é esse Manual de Adubação e Calagem para o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vejam, ele utiliza a recomendação, continua utilizando o extrator MELISH, então interpretação do teor de fósforo no solo extraído pelo método MELISH, ok? Com o teor de argila e solos alagados. Vejam que aqui depende do teor de argila, classe 1 mais de 60% de argila, classe 2 de 60 a 41, classe 3 de 40 a 21 e classe 4 menor que 20. Nossa classe é 1, na maioria das vezes, solos da região sudoeste do Paraná. Alguma coisa em Palmas, talvez a gente encontre alguma coisa como classe 3, mas enfim, a maioria das vezes a gente trabalha com essa classe textural.
E aí entra-se, o resultado da análise de solo sai em miligramas por decímetro cúbico, basta entrar conforme a classe de solo, então a gente vai entrar na maioria das vezes nessa coluna aqui. E se você ler na análise de solo que tem 4,5, segundo a tabela de interpretação, você está com nível médio de fósforo. E aí, posteriormente, você vai entrar nas tabelas de recomendação. Ainda aqui, o que nós temos? Nós temos o manual 100. Esse aqui já é o manual, já são as classes de interpretação que estão no manual 100, que são aquelas que são feitas via extração de resina. Esses limites de interpretação são ocupados, então, para análise de solo feitas normalmente de São Paulo para cima. Se você está trabalhando no Cerrado, está trabalhando no Mato Grosso, é o manual 100, uma das fontes que você deve ocupar para essa interpretação. Observem-se que ele leva em conta a produção relativa desejada. Aconselho sempre trabalhar com maior que 100%. Leva em conta fosfato extraído em resina. Ele também está representado em miligramas por decímetro cúbico. Contudo, se você obter um valor de análise de solo, fizer uma análise de solo aqui no sul do país e quiser aplicar essa tabela aqui, não pode. Aqui você só pode entrar com fósforo extraído pelo método de resina. Então, sempre muita atenção ao fazer a interpretação de uma análise de solo se você está trabalhando com o mesmo extrator cuja tabela está apresentando. Então, observem aqui que se eu estou me propondo a fazer uma produção, certo, de 91 a 100% produtividade relativa, eu posso ter aqui uma recomendação para anuais em que o solo, certo, ou vamos trabalhar, tem que estar de 16 a 40, vamos trabalhar com alto de 41 a 80 miligramas por decímetro cúbico. Vejam que a classe de diferença, embora a unidade seja a mesma, os valores são diferentes. A gente trabalha com extração de Melish, teores nos nossos solos argilosos de 9 miligramas por decímetro cúbico. Aqui já um nível para uma produção alta, considerada alta, vai ter que ser 41, 80. Então, tomem esse cuidado. Vejam qual extrator, vejam qual unidade, e aí vocês passam a aplicar a recomendação, a tabela. Aqui voltando, então, o que eu falei para vocês, por exemplo, um nível alto em classe 1 tem que ir de 6,1 a 12, né, 9, lá era 40. E aqui, pegando a recomendação para a cultura do milho, conforme o manual de Santa Catarina, então eu olhei lá, vamos dizer que eu estava com teor alto, conforme aquela tabela que acabamos de mostrar, teor de argila 60, entrei na coluna 1, vi que tinha um valor de 9, estou com um nível alto. Aí, o que eu faço? A recomendação para o primeiro cultivo, ou seja, eu vou plantar soja, a recomendação é de 45 quilos de P2O5 por hectare, para expectativa de rendimento. Só que isso daqui é para uma expectativa de rendimento de 4 toneladas. Desculpe, não, isso aqui é para milho. Vou plantar milho, minha expectativa de rendimento sempre a gente deve trabalhar com uma expectativa alta, porque vocês estão sendo contratados para fazer essa interpretação. Então, vamos trabalhar com uma expectativa de rendimento relativamente alta, 10 toneladas por hectare. E aí, o que diz aqui? Para expectativa de rendimento maior que 4 toneladas por hectare, então, se eu quero 10, eu tenho que ter uma expectativa de 6 toneladas a mais. Recomendo acrescentar aos valores da tabela 15 quilos a mais de P2O5 e 10 quilos a mais de K2O, porque a tabela está junto aí, por tonelada adicional de grãos a serem produzidos. Então, significa dizer que se eu quero produzir 10, eu tenho 6 toneladas a mais, eu tenho que multiplicar 6 vezes 15, juntar aos 45 para obter a recomendação total de P2O5. E aí vocês têm que converter, seja na forma de adubo, NPK formulado, seja como fonte um super triplo, um MAP, um DAP, um super simples. Aqui já é a tabela de soja. Vejam também, aqui já é para a expectativa de rendimento de 2 toneladas, continua no manual de recomendação do Rio Grande do Sul de Santa Catarina. Mesma coisa, para cada expectativa
expectativa de rendimento a mais, 15 quilos a mais de P2O5 para cada tonelada a mais, passando das 2 toneladas. Se eu quero produzir 4 toneladas, tenho 2 toneladas a mais, 2 vezes 30, 2 vezes 15, 30, estou no mesmo nível, 30, 30 mais 30, 60 quilos por hectare de P2O5. Aqui está a tabela, né, que caso eu estou com uma análise lá do Mato Grosso, extração em resina, vamos dizer que a gente também está aqui, lembra que eu falei para vocês para anuais, eu estou com 45 centimol de carga por decímetro, desculpe, miligramas por decímetro cúbico de fósforo no solo, então eu estou num nível alto, vamos lá ver o que recomenda. Então, adubação mineral no plantio, aplicar de acordo com a análise de solo, produtividade esperada conforme a tabela. Eu quero produzir também de 10 a 12, ok? P2O5 na resina, lembra que eu falei para vocês que nós estamos com mais de 40, ok? Então, eu tenho que aplicar 50 quilos de P2O5 por hectare. É improvável a obtenção de alta produtividade de milhos, né? Em solos com teores muito baixos de P, independentemente da dose de adubo empregada. Realmente, se tiver baixo, você tem que ainda fazer um trabalho muito bom de recuperação desses teores antes de ter altas expectativas. Mas nas condições normais de produção, que já são solos que já vêm sendo trabalhados há mais tempo, pode ser perfeitamente fazer essa aplicação. Vejam a diferença de quantidades serem aplicadas, né? Então, a gente tem que considerar, vocês vão ver que existe uma variabilidade muito grande na própria recomendação escrita entre os manuais. Por isso que eu sempre digo, existe uma parte muito importante que diz respeito à tua recomendação, à tua interpretação. Não basta jogar resultado e achar que um programa ou um manual vai te dar uma recomendação adequada e segura. Nesse caso, a gente acaba aqui esse capítulo também, a parte 2 de fósforo. Obrigada pela atenção e até breve.